Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, pois eu creio que eu vim aqui hoje para ouvir a tua voz. E eu vou sair daqui com a minha resposta em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Atos capítulo 20, versículo 7. Acharam aí? Diz assim: e no primeiro dia, domingo é o quê? Primeiro dia da semana. Ajuntando-se os discípulos para o quê? O que a gente vai fazer semana que vem? Vamos partir o pão, que é a Santa Ceia. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. O culto aqui demorou um pouquinho, né? E havia muitas luzes no cenário onde estavam juntos. E, estando um certo jovem por nome Eutico, ele estava onde, gente? Sentado numa janela. Caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado o quê? Morto. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, ou seja, o culto foi o dia todo aqui. E assim partiu. Versículo 12. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco, consolados, ficaram muitos consolados. Olha, a Bíblia fala que Paulo estava em um culto de domingo, partindo o pão, que é exatamente o que nós vamos realizar no próximo domingo, a Santa Ceia do Senhor. Ele estava partindo o pão e, de repente, o culto demorou. O culto demorou. Não sei que horas começou o culto, mas a Bíblia fala que o culto, vamos supor que um culto na semana aqui começa às 7 da noite, não é isso? Mais cedo, começa aqui no domingo, que é 6:30. Mas vamos supor que o culto começou às 7 da noite. E Paulo começou a pregar, e o culto que era para terminar às 8:30, né? Vocês reclamam de mim que às vezes eu termino tarde? Paulo estendeu o culto até meia-noite. Meia-noite, Paulo ainda estava pregando. E tinha um jovem chamado Eutico, que estava ali no culto presente. E ele estava, como a igreja ficava no terceiro andar, o jovem ficou ali na janela. Acredito que ele estava já louco. Rapaz, que hora vai terminar esse culto? Preocupado. A prova é tanto que ele estava sentado na janela, esperando o culto acabar. Ele não estava com seus olhos. Se a gente sabe que tem alguém aqui que fica, por exemplo, ela está aqui, de repente ela se levanta e vai lá para fora. A preocupação dela não está preocupada com o que está acontecendo aqui dentro, está preocupada com o que está acontecendo lá fora. Porque, olha a situação, ele estava sentado, e se ele estivesse olhando para Paulo, que estava ali dentro, ele tinha caído para qual lado? Para frente. Ele não tinha caído lá embaixo, ele tinha caído para frente, ali dentro do salão mesmo. Só que a Bíblia fala que ele caiu para fora. Ele estava olhando todo o tempo para onde? Para fora. O olhar dele já não estava mais na pregação. Os olhos dele não estavam mais naquilo que o pastor pregava. Os olhos dele estavam lá fora, no meio da rua. E eu quero que nessa manhã você se avalie. Hoje, dia 31 de agosto. Será que você não está hoje se envolvendo demais com pessoas erradas, relacionamentos errados? Cuidado para você não cair numa armadilha, cair
e morrer espiritualmente. Porque o diabo trabalha de uma forma para tirar a sua atenção do culto, para tirar a sua atenção de Deus. Ele não gosta de você no culto. Ele não gosta de ver você ouvindo a palavra. Paulo, quando viu que o menino caiu, todo mundo ficou desesperado, morreu. Porque a Bíblia fala que quando ele caiu do terceiro andar, a Bíblia fala que ele foi dado como morto. Paulo foi lá, desceu, abraçou o menino e acredito que fez uma oração, né? E aí ele falou para todo mundo: não morreu não, está vivo. É igual Jesus quando chegou para aquela menina que estava morta, e ele falou: não, a menina não está morta não, está só dormindo. Paulo falou: ele está vivo. Bora voltar para o culto, rapaz. Volta lá, vê se não dorme de novo. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? O milagre, ele nos empolga, sim ou não? A gente vê alguém dando testemunho aqui, a gente fica feliz, a gente fica alegre. Você, quando vê Deus te abençoando, você fica empolgado, sim ou não? Poxa, uma resposta, ó. Eita, uma bênção que eu estava esperando, Deus vai dar. Eita, algo que estava esperando sair, meu Deus, eu estou tão feliz, porque a bênção, ela alegra, o testemunho nos empolga. Só que Paulo não priorizou muito o testemunho, não. Paulo não priorizou muito o milagre, não. Porque senão ele tinha acabado ali o culto. Olha só o milagre aqui, gente. Ó, Deus está aqui ou não está? Mas ele ressuscitou o menino e falou: vamos voltar para o culto agora, meu filho. Cuidado para não dormir de novo, viu? E foi lá, voltou a pregar. E a Bíblia fala que ele pregou até de manhã cedo. Mais importante do que o testemunho, mais importante do que a bênção, é o abençoador. Mais importante do que aquilo que você está esperando, que a bênção, é a palavra de quem, gente? De Deus. Ela tem que ser mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa. Se você perdeu o interesse na palavra, se você perdeu o interesse da palavra de Deus, seus olhos vão começar a criar interesse em outras coisas. Se você não criar interesse em se envolver mais com as coisas de Deus, seus olhos vão estar olhando demais para o que está lá fora, para o que você vê. E quando pensar que não, você começa a cair dentro da igreja. Porque aqui ele caiu dentro da igreja. Estava assistindo o culto, mas estava com a cabeça longe. Assim como as pessoas chegam na igreja e elas ficam preocupadas com outra coisa. Que hora esse culto vai terminar? Está demorando muito. Já está me dando sono aqui. Enquanto o teu interesse for em se agradar, você vai continuar caindo espiritualmente falando. Você não vai conseguir ficar de pé. Quantas vezes eu já atendi mães, não só aqui, mas em todo lugar que a gente passa, a mãe chega e fala assim: pastor, minha filha estava tão firme na igreja, tão firme, uma bênção. Ou então, meu filho, que isso a gente vê todo dia acontecendo. De repente se envolveu com amizade errada, de repente se envolveu com um relacionamento errado e caiu. E agora hoje está rebelde, está virando a cara para mim, não fala mais comigo. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Houve uma queda espiritualmente falando. A pessoa morreu espiritualmente falando. E quanto mais a pessoa se afasta de Deus, quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se aproxima do que, pessoal? Do mal. Não tem um terceiro caminho. Não tem, é dois caminhos só. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Existe Deus ou o diabo. Deus e o diabo. Ou você agrada um ou agrada o outro. Não pense que quando você morrer, você vai ser uma alma penada que vai ficar vagando por aí, ou que vai ressuscitar numa borboleta ou num cachorro. Não, depois que você morrer, só vai ter dois caminhos. E aquilo que você procurou plantar durante a sua vida é o que você vai colher depois dela. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Então, não pense você, porque você alcançou uma bênção muito grande, que você está salvo. Não pense porque Deus abriu uma porta, porque Deus te curou, porque Deus te libertou,
porque você parou disso, parou daquilo, que você está salvo. Porque a salvação não tem nada a ver com bênção. Não tem nada a ver com milagre. Salvação é a nossa comunhão com quem? Com Deus. Tem gente que ela pode chegar aqui na igreja, usar a fé e ser abençoada. Mas ser salva é outros 500. A prova é tanto que quantas pessoas que você conhece que vieram aqui, deram testemunho, depois saiu da igreja. Sim ou não? Saiu da igreja. Foi curada. O obreiro foi lá, o pastor foi lá, mas saiu da igreja. Por quê? Está de novo na vida errada. Porque ela ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus. A salvação não estava dentro dela. Ela só queria aqui a bênção e não o abençoador. A prova é tanto que qualquer coisa tirou ela da igreja. E Eutico foi caindo devagarzinho, tá? Não foi de uma hora para outra, não. A Bíblia dá muito exemplo de pessoas que caíram na fé. Porque começaram a mudar de direção para onde olhava. Não estava mais olhando para Jesus. O olhar dela agora era só nas coisas lá fora. Era só nos bens materiais. Se esquecendo totalmente de Deus. Achando que eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí acaba se esquecendo do principal, que é a sua salvação. Que é a sua salvação. E você não pode se esquecer disso. Não durma espiritualmente falando. Não durma. Jesus, ele falou para os seus discípulos, eu vou orar e eu quero que vocês orem comigo. Quando ele olhou, os discípulos estavam como? Dormindo. Tem momentos que você não pode dormir espiritualmente falando, que você tem que estar vigiando. Jesus falou para eles, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é só você orar, é você estar vigiando. É você estar atento, é prestando atenção em tudo. Opa, peraí, uma porta está se abrindo para mim aqui. Mas essa porta aqui vai me afastar de Deus, essa porta não é certa não. Você não vai dar algo para que o seu filho se afaste de você. Deus não vai abrir uma porta que vai te afastar dele. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Deus jamais vai querer você longe dele. Não fique brincando com as coisas de Deus, porque senão você pode morrer e morrer sem a salvação. E aí você vai ficar se perguntando, meu Deus, como Jesus falou, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônios. E aí você vai chegar, Senhor, o Senhor fez tantas coisas na minha vida, o Senhor me abençoou, o Senhor me libertou, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de gastar o meu dinheiro com besteira, eu era dizimista. Só que a salvação, meu amigo, é outros 500. É você procurar se envolver com as coisas de Deus. Não é você só orar aqui na igreja, é orar na sua casa também. Não é só você procurar se envolver com as coisas de Deus, só aqui não. É você procurar se envolver aonde você for. Eu sei que tem gente aqui que o sono dela é pesado. Tem gente que se ela fechar os olhos, ela dorme. Ela dorme. Parece que deu uma paulada quando vai matar um carneiro, matou. Tem gente que é assim, não é? Sentou, pá. Você está conversando com uma pessoa e aí você olha para cá, quando olha para lá, a pessoa já está roncando. Tem gente assim, sim, não. Só que a pessoa, quando dorme, ela não está num sono profundo. Aproveitando que qualquer barulho acorda ela. Quando você se deita para dormir, você não dorme de uma hora para outra. Primeiro, o seu coração vai desacelerando. O organismo vai batendo, né, vai também desacelerando. Você está num momento como se fosse de descanso. Você está esperando o sono chegar. Esperando. A pessoa quando está no sono pesado mesmo, já passou meia hora já. Se cutuca ela, balança ela está ali morta, morreu. Está em coma. Conhece gente assim? Não olha para o lado não, tá? Gente assim, conhece? Você muda a rede de lugar, a pessoa está lá. Bota um louvor bem alto, a cama zoada lá fora, e a pessoa está... Rapaz, está vivo ainda?
Isso é depois de meia hora, uma hora que a pessoa já está dormindo. Daí a gente tira que faz tempo, que o Eutico não estava mais olhando para o culto, que o sono foi bem profundo. Ele chegou a cair. Você está dormindo aqui, eu sei que tem gente que começa a dormir quando chega aqui porque está cansado. Ela senta, aí está assistindo aqui, está vendo a Bíblia pelo celular, aí ela começa a balançar a cabeça. De repente o celular quase cai, ela pega para... E ali o sono já está pesando. Não é de uma hora para outra, é um tempinho. Então já faz um tempo que ele não estava mais olhando para a pregação. Já faz um tempo que ele não estava ali olhando para a palavra, mirando para o céu. Fazia tempo. Cuidado que você hoje está aqui na igreja, mas eu pergunto para você, para onde você está mirando? Para onde você está olhando? Para onde você está desejando mais do que qualquer outra coisa? E quando eu falo de salvação, isso me dá temor, porque é onde cada um aqui que tem uma alma vai. Aonde tem gente que fala assim, pastor, depois que morre acabou, depois que morre começou, porque a tua alma agora vai ser eterna. Aqui o tempo é passageiro. Se você perguntar para sua mãe, quando a senhora tinha 18 anos, a senhora lembra? A mãe vai falar assim, eu lembro. Pergunta para ela se não passou rápido. Você lembra que um dia desse você pegava o seu filho aqui no braço? Hoje é ele que lhe levanta. O tempo passa. O tempo passa para todo mundo. E passa rápido. Quem tinha 18 já tem 30. Quem tinha 30 hoje tem 50. O tempo passa. Antes você almoçava e você se levantava logo para ir trabalhar. Hoje, se você não esperar mais um pouco, você começa a passar mal. Tem que esperar fazer digestão, tenha calma. O tempo passa. Antigamente você se levantava de uma hora para outra, de um susto e ia embora. Hoje, se você se levantar, você está sentado, se levantar de uma vez, fica até tonto. Fala, meu Deus, que tontura foi essa? Essa é a idade chegando. Começa os cabelos brancos a aparecer. Começa a aparecer. O tempo passa para todo mundo. E depois dessa vida, aí é que a vida vai começar de verdade. Aí é que a vida vai começar de verdade. Você sabia que Adão e Eva estavam num paraíso? Sim ou não? Jardim do Éden. Você sabia que ali não era para ter dor, não era para ter morte, não era para ter doença? Só que o pecado estragou tudo. O pecado estragou tudo. A desobediência estragou o quê? Tudo. A tua desobediência atrasa a tua vida. Atrasa e piora a situação. Tem gente que sabe que já era para ter se batizado e ela fica fazendo hora. Tem gente que sabe que já era para ser dizimista e ela fica falando, não. Eu estava falando nessa semana hoje na TV, dizendo o seguinte, você fica dizendo, não, um dia eu vou. Quando você menos esperar, eu apareço lá. Parece até que a pessoa vai ter todo o tempo do mundo. Ela imagina que nunca vai morrer. Ela imagina que vai chegar nos 150 anos. A gente não pode deixar as coisas de Deus para depois. Deus tem que ser a nossa maior prioridade. Porque se você ficar focando demais só nas bênçãos aqui na terra, você acaba desfocando da bênção principal, que é a salvação. Vocês estão entendendo assim, não, pessoal? Pastor, mas eu não creio que eu vou para o inferno. O inferno? Eu? Sou uma pessoa boa, pastor. Não faço mal a ninguém, não. Não tem ninguém bom nesse mundo. Não tem ninguém bom nessa vida. E quem está falando não é o Vitor, não, foi Jesus. Quando o jovem rico falou para ele assim, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo?
Jesus falou o que para ele? Bom! Só tem um, que é quem? Pai. Por que Jesus falou isso? Porque realmente aqui nessa vida não tem ninguém bom. O que a gente faz de bom é a nossa obrigação. O que fazemos de bom para alguém não é mais do que a nossa obrigação como ser humano. Nós cometemos justiça e também cometemos muitas injustiças. Não vai ter salvação por bondade. Salvação não vai vir porque a pessoa é boa. Porque o que a gente faz de bom não é mais do que a nossa obrigação. Se ela quer viver, a Bíblia fala, faz o bem e vive. Mas se eu só procuro fazer o mal, eu não vou viver. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? O livro que fala da vida após a morte é esse aqui, não tem outro não, tá? Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que você pensa, não é também o que você acha. O que fala da salvação é isso aqui, ó. É a Bíblia. É a palavra dele. Amém, gente? Cuidado para não dormir. Fala para quem está do seu lado, não durma. Amém? Não durma na fé. Não é dormir fisicamente, não. Não é dormir fisicamente, não. É dormir espiritualmente, que é pior. O corpo cansa. O corpo cansa. Eu sei que tem hora que dá sono quando você está sentado. Se alguém me chamar aqui, por que eu não me sento? Pastor, sente aqui um pouquinho, vamos conversar? Porque se eu me sentar, eu durmo. Uma vez eu fui aqui visitar uma pessoa, e a pessoa senta aí, eu só pensando, se eu sentar, eu vou dormir. A gente não para. Você não para. Aí quando o sangue esfria, é normal vir o sono. Teve uma vez que eu visitando a pessoa falando da vida dela e eu dormindo na frente dela. A obreira, pastor, opa. Aconteceu isso já comigo. Mas eu estou falando do sono espiritualmente falando. Tem gente que está dormindo na fé. Está dormindo na fé. Ela acha que vai ter tempo demais. Não, um dia eu me lanço. Um dia eu faço isso. Um dia eu evangelizo. Um dia eu vou para a igreja. Um dia eu vou fazer aquilo. Ela fala como se tivesse todo o tempo do mundo. E o tempo passa e passa rápido. Mês que vem já é setembro. Setembro. Já vai fazer 7 meses que eu estou aqui. Daqui a pouco faz 1 ano. 2 anos. Daqui a pouco a gente vai fazer a vigília da virada aqui na igreja. Quem estava aqui na última vigília da virada, virou o ano na igreja? Daqui a pouco vai ter outra virada. É rápido, passa rápido. Você lembra no Natal onde é que você estava no ano passado? Lembra até da comida, né? Foi bom? Esse ano não lembra de mim. Daqui a pouco é Natal de novo. Daqui a pouco. Você compra uma geladeira, a prestação, daqui a pouco passa rápido. Tudo nessa vida passa rápido. Aquele que antes tinha força para pegar umas 3 sacolas, hoje está pegando uma. O tempo chega para todo mundo. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? E a realidade é que nós só estamos aqui de passagem. Vida mesmo só vamos ter depois que a gente morrer, passar dessa. E a pergunta é, para onde vai a tua alma? Que é o mais importante. Porque a tua cura do câncer, a tua cura, a tua saúde, a tua libertação dos vícios, a porta que Deus abriu para você, não é um selo que vai te levar para o céu. O selo é o Espírito Santo. Amém? Aqui no capítulo 4 de Atos, versículo 12, estamos bem pertinho. Atos 20, né? Atos 4. Versículo 12. O que diz aí? Quem achou? Diga amém. O que diz aí?
e em nenhum outro há o quê? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que isso aqui está dizendo? Que não é o santo que vai te levar para o céu. Não é a igreja que vai te levar para o céu. Nenhuma igreja leva para o céu. É o que você faz nela. Vocês estão entendendo assim ou não? Por mais que a igreja esteja ali pregando a verdade, vai ter pessoas que quando Jesus voltar, vão ficar. Uns vão subir e outros vão ficar. A Bíblia fala que isso vai acontecer. O casal vai estar dormindo. Um vai subir, o outro vai ficar. Por que isso vai acontecer? Porque enquanto um está interessado na sua salvação, o outro está interessado só nas bênçãos. Um vai estar trabalhando, o outro também, de repente o outro vai subir, o outro vai ficar. Por que isso vai acontecer? Porque enquanto um está preocupado com a sua salvação, o outro está preocupado só em ter as bênçãos. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Nós podemos nos livrar dessa vida de qualquer coisa. A gente até fala que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. A gente fala isso. Só que tem uma coisa que a gente não escapa. Ninguém aqui escapa. É a colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu estava falando isso para os homens aqui na vigília, sexta-feira, que a gente estava fazendo só com os homens aqui. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo! Ninguém vai fugir da sua colheita. Ninguém. Ninguém. Tudo. E não adianta ter orgulho, não, porque só Jesus é quem vai salvar. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer te levar para o céu. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te levar para o céu. Ele sabia que você vinha. Eu preparei essa palavra aqui sexta-feira. Não sabia quem estaria aqui hoje. Mas Ele sabe que você veio e Ele sabia que você precisava ouvir essa palavra, porque Ele quer te salvar. Ele te ama tanto que quer você no céu junto com Ele. Amém, pessoal? Eu louvo a Deus pela Igreja Jerusalém. Eu louvo. Já vou fazer 16 anos agora em setembro. 16 anos que eu me converti no final de 2009. 16 anos que eu estou aqui. E aqui nós temos culto na segunda-feira. Quem vem na segunda-feira aqui? É um culto da família. É ou não é? Culto da família. No final a gente realiza aqui aquela oração pelos casais, né? Momento ali da gente poder aprender a ser feliz na vida sentimental. Culto da família. Na quarta-feira, a gente separa a noite, né, para poder buscar a Deus. A gente fecha as luzes aqui. Ele nem se preocupa, às vezes, com a hora do culto. A gente só está interessado em buscar. É um culto voltado para a nossa salvação. Sexta-feira é culto de quê aqui? Libertação. Para quem quer se libertar. Vocês viram o demônio manifestado aqui com raiva sexta-feira? Quebra pau aqui. Quebra pau nele, né? Porque aqui o diabo não manda. Sexta-feira foi uma guerra. Quem estava aqui viu. A gente gritando, manifestando, a gente sendo curada, a gente dando testemunho. É libertação. Estamos cutucando ali o mal para poder ele sair da vida da pessoa. Amém? Domingo pela manhã, outro culto voltado. Olha os cultos voltados só para a busca do Espírito Santo. Segunda-feira as pessoas vêm. Sexta-feira cheio. Mas você já notou que domingo de manhã, nem todo mundo que vem não gosta de acordar cedo, quer ficar dormindo. E logo um culto que é voltado não para as bênçãos, mas para quem? Para o abençoador. Não estou me desfazendo de nenhum culto, todos os cultos são importantes, mas o que a gente deve priorizar mais do que qualquer outra coisa é a nossa salvação. Domingo de manhã tem que ser prioridade para você, que é onde você vai estar buscando a Deus, onde a gente vai estar aprendendo mais sobre a nossa salvação. E a igreja dá todo suporte. Qual igreja que trabalha como a nossa, que o obreiro vai lá te visitar? O obreiro vai lá ungir você, o pastor vai lá, a pastora vai lá. Independente do horário, você pode ligar para a gente de madrugada, a gente vai. Eu sei que já aconteceu isso aqui com muita gente.
Já aconteceu com muita gente que ligou para de madrugada, o obreiro foi lá, a gente foi lá. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? A gente trabalha evangelização, e visita e evangeliza. Se tiver, hoje à tarde tem evangelização. Se tiver chovendo, a gente evangeliza do mesmo jeito. Se estiver fazendo sol, a gente evangeliza do mesmo jeito. A gente não tem, hoje é dia dos pais a gente está evangelizando, dia das mães a gente está evangelizando. Não tem um dia que a gente fala assim, não, hoje não tem evangelização, hoje é folga. Todo dia a gente está aqui evangelizando, trabalhando para Deus. E foi esse trabalho que me alcançou há 16 anos atrás. Eu louvo a Deus por essa igreja. Amém. Porque a gente vê o sacrifício que cada um aqui faz para poder fazer a obra. Para poder visitar as pessoas. E tudo isso, sabe para quê? Para te levar para o céu. Para te levar para o céu. Se você faltar um culto, mais tarde o obreiro vai bater lá na sua casa. Foi que houve, irmão. Tem gente que se chateia logo, né? Estou desviada não, eu sei o caminho da igreja. É ou não é? Tem gente que é... Ai, é ovelha não, é bode. Bode. O obreiro foi mandar mensagem. Pastor, eu enviei mensagem para fulano que não estava vindo mais para o culto. Falou, vocês perturbam demais, eu já sei onde é a igreja. Aí eu falei, então deixa, obreiro, deixa. Depois ela lhe procura, depois ela que vai lhe procurar. Agora mesmo, a obreira falou para mim assim, pastor, sabe a fulana? Fulana, sim. O senhor foi lá, e quando o senhor foi lá, ela viu o senhor, correu lá para dentro. O senhor viu? Sim, ela está pedindo a visita do senhor. Poxa. Mas naquele dia eu fui lá, ela correu lá para dentro. Vocês estão entendendo? Mas a gente vai. Aí eu falei para a obreira, pode marcar que eu vou. Que o nosso maior interesse é ganhar almas, é trabalhar para Deus. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse, último capítulo. É só abrir no finalzinho. Apocalipse, capítulo 22. É o último livro. Olha que coisa linda isso aqui, ó. A gente investe na nossa salvação e procura investir na salvação dos outros, porque isso aqui, pessoal, isso aqui faz você esquecer todo sofrimento. Toda dor que você enfrentou aqui, toda barra difícil que você enfrentou aqui, isso aqui faz você esquecer. Capítulo 22, versículo 1. É o último livro. Diz assim: E mostrou-me o quê? Um rio puro de água, da água da vida. Claro, como era o rio? Claro como um cristal. Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Olha como é que vai ser as coisas lá. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. A cada mês vai ser um fruto. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão e verão o seu rosto. A gente vai ver o rosto de Deus aqui está dizendo. E nas suas testas, nas nossas testas, estará o seu nome, que é o selo, né? E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Amém? Quem quer estar nesse lugar, levanta a mão. Então a gente tem que trabalhar para chegar lá. E a luta é diária. Amém? A luta é diária. Todo dia o pecado vem. Ele vem te chamar. Todo dia o pecado vem te chamar.
Quem você está escolhendo? Para onde você está olhando hoje? Nunca ninguém viu o rosto de Deus. Moisés viu as costas, Deus de costas, mas não viu o rosto. Mas a gente que vai ser salvo, que vai trabalhar, nós vamos conseguir ver o rosto dele. E aquilo que você mais agrada nessa vida é para onde você vai. Hoje você está agradando mais a quem? A Deus ou ao diabo? Faça uma reflexão agora. Porque quando chegar a hora de todos nós partirmos, que vai chegar um dia que todos nós vamos morrer. Eu não gosto de ouvir isso não, pastor. Você vai morrer um dia, sabia? Deus me livre, pastor, não gosto de ouvir isso não. Você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Pode ter certeza que você vai morrer um dia. Não dá para fugir não. Todos nós um dia vamos morrer. E se a nossa vida estiver em Jesus, quando a gente partir, a gente vai estar vendo tudo isso aqui. Melhor do que Paris, não é? Melhor do que Ilhas Maldivas. Melhor do que a Serra da Meruoca. Sim ou não? Melhor do que o Dom Bosco lá de Tianguá. Todo mundo sonha de ir lá, né? Já foram lá? O pessoal fala que é bonito lá, né? O céu vai ser mais bonito que isso. Amém? Alguém já foi para Maceió? O pessoal fala que é bonito as águas cristalinas lá. O céu também vai ter lá tudo isso. Não tem pressa. E a gente vai ter a vida toda para ir lá todo dia. Amém, gente? Mais importante do que qualquer bênção é a gente poder entrar no reino de Deus. E você que não entregou sua vida a Jesus, eu oro para que você não morra sem entregar sua vida a Ele. Quando Jesus voltar, eu espero que você não pese na consciência que você só perdeu tempo na vida. Você achando que estava ganhando, quando na verdade você perdeu tempo deixando para depois. Depois, um dia, agora não. Eu espero que você não quebre a cara quando Jesus voltar. Nós só temos uma vida, uma. Nós só temos uma vida. Depois que a gente morre, a gente vai para onde a gente procurou agradar mais. Quem a gente procurou agradar mais na vida? Se eu agradei a Deus, quando a minha alma descolar do corpo, vai ter os anjos me esperando. O diabo vai estar ali, mas não vai chegar perto. Não vai chegar perto. Os anjos vão estar levando a gente. Mas se a gente morrer sem Jesus, meu amigo, se você ficar com essa depois, um dia, eu espero que você não tome um susto quando a sua alma descolar e você vê que os anjos estão ali longe e os demônios estão puxando a tua alma para o inferno. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, pessoal.